Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre espaços vetoriais finitamente gerados. Inicialmente, observemos no conjunto R3 esse conjunto S, formado por 100, 010 e 001. Como para todo elemento de R3 vale essa igualdade, por exemplo, se eu pegar um elemento genérico ABC, eu posso escrever esse elemento ABC como uma combinação linear dos elementos 100, 010 e 001. Dessa forma. Então é só multiplicar 100 por A, mais multiplica 010 por B, mais multiplica 001 por C. Então podemos dizer que os vetores de S, que seria esse nosso conjunto aqui, eles geram o R3. Por quê? Porque qualquer elemento de R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos de S. Então aqui a gente usa a ideia de combinação linear. Então como que a gente define um espaço vetorial finitamente gerado? Dizemos que um espaço vetorial V ele é finitamente gerado se existir o quê? Um conjunto S contido dentro, contido nesse espaço vetorial V, finito, o S deve ser um conjunto finito, de maneira que todo elemento de V ele possa ser escrito como combinação linear dos elementos de S. Então, simbolicamente, a gente representa como V igual aí o conjunto S entre colchetes. Isso indica que o conjunto S gera o conjunto V. Muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos onde nós temos essa situação de um espaço vetorial finitamente gerado. Bom, nesse primeiro exemplo, por exemplo, o espaço V dos vetores da geometria definido pelos segmentos orientados, Então aqui nós temos segmento orientado I, J, K. Lembrando que o I fica na coordenada X, o J na coordenada Y e o K na coordenada Z. Muito bem. Então se a gente pegar essa terna fundamental aqui, que seria esses três vetores unitários, o I, o J e o K, o que a gente pode considerar? Que qualquer vetor U que a gente pegar em R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear de I, J, K. Basta a gente pegar A, B e C pertencente a R, e multiplicar o I por A, o J por B e o K por C. Lembrando que as coordenadas de I são 100, as coordenadas de J 010 e as coordenadas de K 001. Ok? Um outro exemplo, nós podemos pegar aqui esse zero, que indica o vetor nulo de um espaço vetorial qualquer. Então, vamos chamar de V o espaço formado somente por esse vetor nulo. Então, esse espaço é finitamente gerado. Por quê? Basta a gente pegar o conjunto S formado apenas pelo vetor nulo, então o S ele gera o espaço vetorial V formado apenas pelo elemento nulo. Então esse seria um outro exemplo de espaço vetorial finitamente gerado. Podemos também citar aqui as matrizes de ordem 2, matriz com duas linhas e duas colunas. Esse conjunto de todas as matrizes de duas linhas e duas colunas, ele também é finitamente gerado. Por que ele é finitamente gerado? Basta pegarmos o conjunto S, dado pela matriz 1 na primeira linha,
primeira coluna e 0 no restante. 1 na primeira linha, segunda coluna, 0 nos elementos restantes. 1 na segunda linha, primeira coluna e 0 nos demais elementos. E 1 na segunda linha, segunda coluna e 0 nos demais elementos. Esse conjunto S, né, ele gera o M2. Por quê? Porque para todo ABCD pertencente aos reais, né, qualquer matriz que eu pegar, genérica, né, dada aqui por ABCD, eu posso escrever essa matriz como uma combinação linear dos elementos de S. Né, basta multiplicarmos cada um desses elementos por A, B e C. Continuando ainda com os nossos exemplos de espaço vetorial finitamente gerado, nós podemos citar aqui o conjunto Rn, né, das n-uplas. Se nós considerarmos o S como conjunto 1 na primeira coordenada, 0 nas demais, 1 na segunda coordenada, 0 nas demais, até que nós tenhamos o 1 na última coordenada, nós podemos dizer o quê? Que o Rn, né, ele é gerado por S. Ou seja, o S, definido dessa forma, ele gera o Rn. Ok? Esse conjunto S ele é formado por N elementos. Né? Por quê? Porque dentro de cada n-upla dessa daqui, nós temos N coordenadas. Então, o 1 ele vai se deslocando da primeira coordenada até a enésima coordenada. Então, por isso que o conjunto S, né, ele tem N elementos. Mais um exemplo. O conjunto das matrizes com M linhas e N colunas, ele é finitamente gerado. Ok? Basta considerarmos aqui essas matrizes do conjunto S. Então nós temos aqui 1 na primeira coordenada, 0 nas demais, 1 na segunda, 0 nas demais. Esse conjunto ele tem M vezes N matrizes, tá? Mas ele é um conjunto finito e gera o conjunto das matrizes com M linhas e N colunas. Por fim, os polinômios de grau N, né? Esse conjunto dos polinômios de grau N ele é finitamente gerado. Basta considerarmos os polinômios de grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 até grau N. E defini-los dessa forma. O de grau 0 é o número 1, o de grau 1 o t aqui, que seria a incógnita, né? E assim por diante, até o polinômio fn, que vai ser o t elevado a n. Então esses polinômios f0, f1, f2 até fn, eles são geradores de Pn. Tá? Uma vez que, se a gente pegar o f de t, por exemplo, que seria um polinômio gerado por eles, né? Esses elementos juntos aqui, se a gente pegar o a0 mais a1t mais a ntn, né? Esse f de t ele é um elemento dos polinômios de grau n. Ok? E ele é gerado pelo f0, f1, f2 até fn. E o conjunto, né, formado pelo f0, f1, f2 até fn, ele tem n mais 1 elementos. Por que n mais 1? Observe aqui que no f0 a gente não tem o expoente 1 da letra, né? Não tem letra aqui. Então o expoente da letra, que seria a letra t, é expoente 0. Então se você andar depois do 0 até o n, então nós vamos ter n mais 1 polinômios, né? f, daí f0, f1, f2, né? Até fn. Por fim, é interessante destacarmos aqui um exemplo de espaço vetorial que não é finitamente gerado. Por exemplo, se a gente pegar os polinômios, né, reais, conjunto de todos os polinômios reais, observe aqui que a gente não está falando que é polinômio de grau n, conjunto de todos os polinômios reais, né, polinômio que tenha coeficientes reais.
Se a gente considerar S como F1, F2, F3, Fn, né, esse conjunto S ele está contido dentro desses polinômios reais. Né? E ainda cabe a gente supor que cada fi dentro desse conjunto S ele não seja nulo. O maior grau, né, desses polinômios f1, f2 até fn seria o fn. Ok? Então, quer dizer, se eu fizer uma combinação linear de f1, f2 até fn, o que vai acontecer? O maior grau, né, dessa combinação linear vai ser o grau de fn. Então, nós podemos dizer o seguinte: o conjunto dos polinômios gerado por S ele só contém polinômios de grau menor ou igual ao grau de fn. Bom, os polinômios reais, né, esse conjunto ele compreende todos os polinômios. Né? Então, existe nesse espaço polinômios de grau maior do que o fn. Então, a gente chega na conclusão que o conjunto S ele é diferente, né? O conjunto dos polinômios gerados por S é diferente dos polinômios de grau R. Ok? Então, nós podemos dizer o quê? Que o S está contido dentro do conjunto dos polinômios reais, porém ele não gera o conjunto dos polinômios reais. Né? Então, a gente tem um exemplo de conjunto aqui, de polinômios, que é um espaço vetorial, porém ele não é finitamente gerado. Ok, pessoal? Até a próxima.